Olá, telespectador, muito bem-vindo novamente ao Barueri na Rede. E nós estamos aqui para falar um assunto quente depois de muitos e muitas mensagens que recebemos acerca do cenário político de Barueri. Décio, eu gostaria de perguntar e também de comentar, né? A partir do vídeo anterior, que nós falamos bastante sobre o cenário político na nossa cidade, como que você está vendo agora ou o que trazem os novos dados? Então, o que que a gente percebe, Vinícius? Que a primeira impressão que a gente pega nas ruas da cidade e tal, é que a eleição está resolvida, né? Tem dois candidatos, um deles vai ganhar, Sim, né? Só que quando a gente vai olhar os números, vai dar se aprofunda na questão, sim, a gente começa a perceber outras coisas, tá, né? Então, vamos lá. A gente citou no outro vídeo que as pesquisas de opinião de um lado e de outro estão dando um resultado mais ou menos parecido. O Gil com um pouquinho mais de 40% e o Beto Piteri, candidato do Rubens Furlan, com um pouquinho mais de 20%. Então, isso dá mais ou menos 65%. aproximadamente. Aproximadamente, Tá. somando os dois. Ou seja, tem 35% das pessoas que não diz que quer votar nem em um nem em outro. Isso é muito interessante. E quantas pessoas 30. votaram na outra eleição? Então, aí quando você vai para outra eleição, esse 35% não é aleatório. Quando você vai para outra eleição, você olha assim, Rubens Fulano foi eleito com 84% dos votos. Uma votação gigantesca, claro, Bastante, claro. bastante. Mas se você somar os votos para os outros candidatos, os nulos, os brancos e as pessoas que nem foram votar, Uhum. isso dá 91 mil pessoas, 91 mil eleitores não votaram no vencedor. O que corresponde a 34%. Você vê que na pesquisa, 35% dizem que não querem votar em nenhum dos dois, Sim, e na eleição, a última eleição para prefeito, 34% não votaram no vencedor. entendi. Então, o que a gente percebe aí? Isso não é coincidência. Sim, O claro. que a gente nota é que tem 35% dos eleitores de Barueri não estão satisfeitos Sim, com o modelo de gestão em vigor. Porque, na interessante. verdade, a gente não pode esquecer que os candidatos que estão na frente da campanha, Beto Piteri e Gil Arantes, são integrantes do sistema político que está dirigindo a cidade há 40 anos. Então, a gente percebe que tem um grande número de eleitores baruerienses Uhum. que não está satisfeito com isso. A pesquisa de opinião para a eleição do ano que vem mostra isso, e os Claro. resultados da eleição de 2020 mostram a mesma coisa, o mesmo resultado. Então, de uma maneira sintética, nós podemos dizer que aproximadamente um terço dos eleitores de Barueri, dos votos válidos, não tem candidato hoje. É o que a gente vê, Sim, comparando os números reais, concretos da última eleição com as pesquisas que estão sendo feitas no momento, o número é o mesmo. Um terço dos baruerienses que tem título de eleitor não votou sim, no candidato do sistema, sim. e o mesmo número de pessoas não quer votar em nenhum dos dois candidatos, que na imagem do eleitor, os dois representam o sistema. Sim, é muito importante vocês mencionarem, na verdade perceberem, tá, que quando a gente menciona os dois candidatos aqui do sistema, é um grupo que no passado ele se auto-apoiava, né, havia uma troca de gestão entre um e outro gestor público, e atualmente os números trazem, né, nessa nova estatística, que há essa indecisão por parte do eleitorado. Por quê? Porque muito possivelmente, né, a partir dessas duas referências, esses dois grandes nomes aqui da cidade de Barueri, ah, a gestão pública não está mais condizente com a forma que as pessoas acreditam ser necessárias para gerir os negócios públicos e principalmente a parte social, a parte educacional, a parte cultural, enfim, todos os aspectos da nossa cidade. Agora, Décio, eu gostaria que você mencionasse também o que está acontecendo com o eleitor agora? Qual que está sendo a nova prioridade? A gente recebe muitas informações aqui, bastante comunicados, muitas mensagens. O que está se esperando mais da política aqui na nossa cidade? Eu acho que, se a gente for resumir em uma palavra, o anseio do barueriense é qualidade. 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 Então, a gente vê pela cidade muitas obras, a gente vê muito investimento em instalações na área de saúde, na área de educação, mas a gente não vê um avanço na gestão, Gestão. na gestão da saúde, na gestão da segurança pública, na gestão da educação, na gestão do transporte público. A gente não vê avanço, né? É uma cidade, Barueri é um dos maiores orçamentos do Brasil. Sim. O orçamento de Barueri é maior do que várias capitais de estado.
mas a gente não percebe uma evolução no que a gestão tem para oferecer ao público. E eu acho que é isso que essa percepção que o eleitor que tem, né? A grande parte do eleitor tem. Esse modelo não serve mais. Entendi. Né? Quem quiser agradar esse grande público tem que mudar o modelo. Entendi. Agora, nós falamos no vídeo anterior, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, de acompanhar, que nunca surgiu um candidato da Câmara Municipal de uma forma legítima, né, de uma forma verdadeira. Sempre ficou entre o indicado de né, um dos gestores públicos que nós comentamos, ou do outro. E agora, aparentemente, a Câmara, né, de Barueri está se organizando, ou pelo menos há uma possibilidade diferenciada para essa terceira via no município. E é importante mencionar que muitas dessas pessoas que têm experiência no legislativo, no parlamento barueriense, também teria muita facilidade, né, na área da própria gestão pública do executivo. Por isso, nós recebemos bastantes informações também que há a forte possibilidade de um vereador no ano seguinte sair, né, de tentar a sua própria candidatura, tentando, né, abarcar esse 1/3. Como que você vê isso também, Décio? Ou quais outras informações poderiam aderir ou trazer maiores informações para o público aqui da nossa cidade? Vinícius, o que eu vejo é o seguinte, vereadores querendo ser candidato a prefeito sempre tem. Desde né? o passado, né? Mas eles não se sentem fortes o suficiente para enfrentar os políticos mais estruturados. Sim. No caso de hoje, o Rubens Furlan, que apoia o Roberto Bittelli, e o Gil Arantes. Então, sempre esses pré-candidatos que surgiram da Câmara desistem no meio do caminho. O que acontece de diferente dessa vez, ou não é diferente, mas que há uma percepção, você tem 35% do eleitorado que quer votar em outro modelo. Uhum. Não é? E o natural, né, seria surgir um candidato da Câmara, porque ali você tem um ambiente político, a Câmara é formada por políticos, né? Os vereadores são agentes políticos da cidade. Então, seria natural que surgisse um candidato de dentro da Câmara e que esse candidato possa sensibilizar esse grande número de eleitores que quer uma coisa diferente, uma opção diferente. Sim, pasmem, então, e percebam também que desses dois grandes nomes da nossa cidade, que há 40 anos revezam-se através da gestão, muito possivelmente um candidato terá a capacidade, seja a coragem, né, ou a ousadia, creio eu que é a palavra mais correta, para enfrentar na urna esses dois titãs da nossa história de Barueri. Conto com vocês. Gostaria que, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like se esse vídeo fez sentido para você e comenta aqui quem que para você seria a sua terceira via. Quem é o candidato que Barueri, que a nossa cidade, merece. Muito obrigado novamente e até breve.